Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. E aí, você quer conhecer um pouco mais sobre a história dos Estados Unidos no século XX? Essa semana eu tive o prazer de conversar com o professor Flávio Limonsic, que é professor de História dos Estados Unidos lá na Unirio, uma universidade federal do estado do Rio de Janeiro. Ele está lançando um novo livro sobre história dos Estados Unidos chamado Estados Unidos no século XX, pela editora Contexto. É claro que eu aproveitei essa oportunidade para convidá-lo a participar de uma entrevista aqui no canal, para falar um pouco sobre a organização do livro, quais eram os objetivos do livro, a divisão narrativa da obra, enfim, vários aspectos relacionados à confecção do livro, mas também um pouco sobre a história dos Estados Unidos, qual é o papel do Estado no desenvolvimento dos Estados Unidos, qual é o papel das eleições para a organização federal nos Estados Unidos e também política externa. O papo tá bem legal e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então eu já peço que você deixe um like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, e compartilhe esse vídeo com algum amigo ou com alguma amiga que gosta de saber mais sobre a história dos Estados Unidos e gosta de livros que contam a história dos Estados Unidos. Um pequeno disclaimer antes de irmos para a conversa é que, infelizmente, nós tivemos vários problemas técnicos na hora de fazermos a gravação, o que me levou a ter que utilizar daquela ferramenta moderníssima desenvolvida pelo Google chamada Meet. E, por conta disso, eu não consegui fazer a gravação de duas telas ao mesmo tempo e a conversa ficou dividida entre o entrevistador e o entrevistado. Mas o conteúdo está excelente e isso até mesmo passaria desapercebido para vocês, beleza? Então, bora pro vídeo. Olá, professor Flávio Limonsic, seja muito bem-vindo ao canal do Sorrilha, é um prazer recebê-lo aqui para a gente falar um pouco sobre o lançamento do seu livro, Os Estados Unidos no século XX, lançado pela editora Contexto. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Marcos. O prazer é meu. Agradeço muito o convite. Sou espectador dos seus programas, já assisti vários e agradeço muito o convite para estar aqui hoje. Professor Flávio é referência bibliográfica no curso de História dos Estados Unidos que eu dou aqui na Unesp de Franca. Então é um prazer gigantesco tê-lo aqui, né, como uma das referências do meu curso. Os alunos que passam pela disciplina de História dos Estados Unidos na Unesp de Franca têm obrigatoriamente que ler o trabalho do professor sobre o New Deal, que para mim é uma das referências, não apenas em literatura, historiografia brasileira, mas de maneira geral, porque é um trabalho de fato bastante interessante. Agora, professor, eu gostaria que você contasse um pouco sobre a ideia de escrever esse livro, né? A gente sabe que uma das dificuldades que a gente encontra no exercício da licenciatura em História dos Estados Unidos é justamente encontrar materiais. E isso, às vezes, se dá um pouco... Materiais em português, obviamente, né? Material em inglês tem uma vastidão. Mas isso se dá um pouco por conta da dificuldade que nós temos de abordar o tema dos Estados Unidos, que muitas vezes é visto na academia apenas pelo aspecto negativo, pela influência do imperialismo no mundo. Isso é algo que eu percebi que o seu livro tenta abordar, a capacidade de influência que os Estados Unidos têm na nossa cultura, em contraponto aos estudos que a gente produz aqui na academia. O livro vai um pouco nessa linha? O livro ele surgiu um pouco a partir da ideia disso que você apontou, né, de que a gente tem uma pouca bibliografia escrita em português sobre a história dos Estados Unidos, muito embora o número de pessoas trabalhando com os Estados Unidos tenha crescido nos últimos anos. Inclusive, a gente tem um grupo de estudos, né, uma rede, na verdade, de estudos espalhada pelo Brasil inteiro, em que a gente trabalha, né, estudo dos Estados Unidos. A bibliografia brasileira ainda é relativamente reduzida e as editoras brasileiras, elas pouco traduzem e publicam a historiografia norte-americana. Então, todo mundo que trabalha com história dos Estados Unidos ou dá aula de história da América
se vê diante dessa dificuldade, né, de elaborar uma bibliografia legal sobre os Estados Unidos. Então, o livro surgiu um pouquinho com a ideia de suprir essa lacuna. Uhum. Um livro voltado para alunos da graduação, mas também para o público em geral que tem interesse na história dos Estados Unidos, ou que vai construir, né, o interesse na história dos Estados Unidos. E isso eu queria sublinhar, Marcos, que eu acho que é uma coisa um pouco surpreendente, né? Porque os Estados Unidos são uma potência hegemônica desde pelo menos o pós-Segunda Guerra Mundial, né, do ponto de vista econômico, militar, cultural, né? A gente cresceu vendo seriados americanos, filmes americanos, ouvindo música americana, a gente se veste como americanos, a gente come hambúrguer, e a gente não se dá, veste calça jeans, e a gente não se dá muita conta disso, de como os Estados Unidos estão presentes na nossa vida diária, e que, portanto, a gente precisa compreender que país é esse. Eu abro o livro, inclusive, você faz essa referência na introdução. Os Estados Unidos, eles produzem ou fascínio entre uma parcela de brasileiros ou aversão entre outra parcela de brasileiros, né? Uhum. Eu acho que nós, como historiadores, o nosso propósito, né, é produzir alguma compreensão. O que a gente tem que fazer é tentar compreender esse país que tem uma influência enorme sobre o nosso. Então, o livro procura um pouco fazer isso, né? Produzir alguma compreensão, né, na medida do possível. Uhum. Exatamente. Um dos objetivos, inclusive, aqui do canal surgiu desse incômodo que eu tinha, né? Ou os Estados Unidos é visto de maneira causando uma repulsa, como você disse, ou um fascínio. E muitas vezes a academia, por não abordar esse tema, deixa que o tema do fascínio seja trabalhado por não historiadores também, né? O que causa, junto à opinião pública no Brasil, uma espécie de venda de uma história muito calcada no excepcionalismo, né? Muito calcada na América como um modelo de sociedade a ser buscada. Eu acho que esse ponto que você levantou também é importante, porque nós, historiadores, de modo geral, eu acho que a gente tem uma preocupação muito grande em produzir para nós próprios, os nossos pares, né? Então a gente faz teses, dissertações e publica, né, nossos livros voltados para os nossos pares da academia. E a gente tem uma preocupação menor em escrever para um público mais amplo, inclusive para os nossos alunos de graduação, mas também para um público mais amplo. Então, esse livro, que está saindo agora pela Contexto, ele tem essa dupla preocupação. Primeiro, apresentar uma visão mais, talvez, complexa, né, menos marcada por pré-julgamentos, né, sobre a história dos Estados Unidos, mas também foi uma tentativa minha, não sei se fui bem sucedido, mas tentei, né, produzir com uma linguagem também voltada para um público mais amplo. Essa foi uma dupla preocupação que eu tive. Com certeza. O livro ele está lançado por um selo da editora Contexto, que lançou, se eu não me engano, no ano passado, um livro também sobre os Estados Unidos, do Victor Isaacson. Isso. Que trabalha o século XIX. De alguma forma, o seu trabalho teve como preocupação continuar com o assunto, ou são coisas independentes? Na verdade, quando eu comecei a pensar esse projeto de fazer um manual de história dos Estados Unidos, a minha ideia inicial era fazer o 19, assim, independência em diante. Certo. Quando surgiu a oportunidade de publicar pela Contexto, eu já tinha lido, evidentemente, o livro do Vitor, e ele trabalhou no século XIX. Então, eu me restringi no meu livro ao século XX, muito embora eu faça muitas referências também ao século XIX. Mas isso foi bom para mim, assim, trabalhar mais com o século XX, porque eu conheço melhor a historiografia do século XX, a minha temporalidade é século XX, e também, como é uma coleção, tem uma questão também de limite de espaço. Certo.
Então, eu pude me concentrar mais profundamente no século XX, o que foi bom para mim, porque eu conheço melhor. Uhum. Né? E o livro do Vitor, eu acho que é uma excelente também apresentação e panorama geral do século XIX. Eu acho que quem lê os dois livros, né, vai ter uma boa visão dos Estados Unidos. É isso, porque o que eu percebo é que o livro do Vitor, ele vai ali até a Guerra Civil, mais ou menos, e o seu livro, apesar de chamar os Estados Unidos do século XX, eu percebi que ele retoma assuntos relacionados à reconstrução, à, à era progressista, né, que são ali do último quartel do século XIX, mas que de fato eu tenho um pouco essa necessidade de vício de origem, né, de buscar para explicar um fenômeno, voltar um pouco atrás na história, mas que sem eles a gente não consegue entender, por exemplo, um fenômeno como um Theodore Roosevelt, né? Como que a gente vai falar do Theodore Roosevelt sem falar do progressismo nos Estados Unidos? Então, assim, apesar de ser século XX, o seu livro ele faz essa retomada a temas do século XIX. É isso, né? Assim, eu tive uma proposta aqui, e a Contexto, eu acho importante sublinhar que a Contexto me deu, a editora, né? A Carla, o Jaime, eles me deram toda a liberdade para fazer o livro da forma como eu quisesse. Uhum. E a minha ideia era fazer um livro que não fosse um livro organizado de forma cronológica. Como com quase todos os manuais, eles obedecem sem uma ordem cronológica, né? Sim. Eu dividi o livro em 4 capítulos. O primeiro capítulo é sobre a questão do Estado norte-americano. O segundo capítulo é sobre a economia dos Estados Unidos. O terceiro capítulo é uma discussão sobre a questão nacional, né? E o quarto é uma discussão sobre a política externa. Então, cada capítulo, os temas eles vão surgindo com diferentes ênfases, diferentes enfoques ao longo desses capítulos. Por exemplo, o New Deal, ele aparece em todos os capítulos. Uhum. Primeiro porque é minha especialidade, vamos dizer assim, conheço melhor. Né? Mas porque em um capítulo eu enfoco mais o New Deal a partir da questão da construção institucional do Estado americano, no outro eu pego mais a questão econômica, a regulação da economia, no terceiro eu falo mais sobre a construção de uma narrativa nacional nos anos 30, mais inclusiva, né? A partir do New Deal, mas todos esses capítulos, né, sobre Estado, sobre economia, sobre questão nacional e sobre política externa, se eu não fizer alguma referência ao século XIX, eles ficam meio ininteligíveis, né? Então, em todos eles, eu retorno um pouquinho ao XIX para situar, mais ou menos, as questões que eu acho que eu vou desenvolver com mais profundidade ao longo dos capítulos. Então, eles dialogam com os séculos XIX e XX. Isso é uma das perguntas que eu ia te fazer, que eu tinha anotado aqui, que foi uma coisa que eu notei, justamente que o seu livro ele não segue uma ordem cronológica, né? Ele trabalha com temas, e aí dentro desses temas você faz justamente essas retomadas para explicar a questão do Estado, como você mencionou. Agora, eu queria que você explicasse um pouco melhor para a gente como é que fica a questão, como é um dos temas do seu trabalho, a questão do Estado americano, né? Porque existe essa visão dos Estados Unidos como sendo um país do livre mercado, de que não existe uma tradição de intervencionismo, e de certa maneira isso está bastante relacionado com o próprio New Deal, né, com uma própria reformulação, uma remodelação do Estado, do papel do Estado, né, nos Estados Unidos. Eu gostaria que você explicasse um pouco para a gente de que maneira isso está, como isso tem um suporte ali na era progressista, né, porque a gente pensa muito o New Deal vinculado ao keynesianismo, a escolas europeias do bem-estar social,
E como essa discussão, de certa maneira, nos ajuda a avançar, né, na compreensão dos Estados Unidos, no debate sobre federalismo, no debate sobre o papel dos estados. Eu acho que esse é um tema que é bastante interessante você ter escolhido ele para ser um dos seus capítulos, né? Porque ele permite trabalhar com algumas visões do senso comum sobre os Estados Unidos de outra maneira, apresentar esse debate para um público mais amplo, né? Então, assim, eu procurei desenvolver os capítulos, né, sempre em diálogo ou fazendo referência à tradição do excepcionalismo americano. Né? O excepcionalismo americano é uma narrativa nacional dos Estados Unidos, né, que sugere que os Estados Unidos sejam um país singular, diferente de todos os outros e melhor do que todos os outros, excepcional nesse sentido. E uma das razões pelas quais os Estados Unidos seriam singulares e superiores é que eles já teriam nascido modernos. E uma das evidências de que eles já teriam nascido modernos é, em contraposição às monarquias europeias, eles já teriam nascido republicanos, teriam nascido com um poder estatal limitado, consentido, né? Quer dizer, enquanto na Europa, do antigo regime, os reis eram reis por direito divino, nos Estados Unidos o poder emanava do povo, né? A Constituição era um contrato social entre o povo e o seu Estado, né? Quem cria o Estado é o povo. Então, essa tradição do excepcionalismo, ela atribui um protagonismo, vamos dizer assim, à sociedade, na construção da nação, na construção da economia, e o Estado ele aparece como reativo, né? Quer dizer, o protagonista é a sociedade, não o Estado. Em contraposição às sociedades europeias, onde o protagonista é sempre o Estado. E daí vem a visão, né, do individualismo, né, de quem constrói o Oeste são os pioneiros, são os cowboys, quem constrói a economia são os grandes empresários. E aí vai. O que eu procuro mostrar um pouco nesse capítulo sobre o Estado americano é que ele sempre teve um papel fundamental na vida social e econômica dos Estados Unidos. No nível da União, mesmo no século XIX, muito antes do New Deal, né, no século XIX, o Estado teve um papel fundamental, fosse para a preservação da escravidão, para a defesa da escravidão, fosse para a própria industrialização, né, quer dizer, tarifas aduaneiras, concessões de terras e minas para a estrada de ferros, proteção de contratos. O Estado sempre teve um papel fundamental para a conquista territorial, né? Quer dizer, a gente vê filmes de cowboy e a gente acha que foram cowboys e pioneiros, né, que conquistaram o Oeste. Quem comprou Louisiana em 1803 foi a União. Quem fez a guerra com o México, né, e conquistou a costa oeste foi a União. Então, desde o século XIX, o Estado teve um papel fundamental no desenvolvimento econômico e social dos Estados Unidos. Estou falando no nível da União. Né? No início do século XX, na era progressista, virada do XIX para o XX, o Estado, as funções do Estado, as capacidades do Estado, elas se expandem, né, com o chamado Estado administrativo. Né? Nas primeiras décadas do século XX, mas ao longo de todo o século XX, o Congresso ele aprova e cria uma série enorme de agências administrativas para regular diversos campos da atividade econômica. Talvez a agência administrativa mais conhecida por nós hoje seja a Agência de Drogas e Comida, FDA, né? Food and Drugs Administration, porque ela aprovou em 2021 a primeira vacina contra a Covid. Ela foi criada em 1906 para regular comida, regular tabaco, regular fármacos. Então, assim, no início do século XX, o Estado administrativo ele cresce, né? As agências administrativas crescem. Durante o New Deal, se expandem mais ainda, né? E o Estado expande
com muita força a sua capacidade de regular diversos setores da economia, inclusive o mercado de trabalho. No pós-Segunda Guerra Mundial, o Estado continua tendo um papel fundamental. O complexo aeroespacial e o complexo industrial militar, além de serem políticas keynesianas, né, clássicas, ou se tornaram, eles fazem política industrial, eles conduzem inovação tecnológica, tudo isso é feito a partir de demandas do Estado. Então, assim, no nível da União, essa visão de que o Estado americano sempre foi contido, limitado, né, ela não se sustenta. Assim, uma perspectiva de que o Estado sempre atuou na regulação da economia, na proteção da economia doméstica americana, na proteção dos mercados americanos e na regulação dos mercados. Isso por um lado. Por outro lado, o federalismo americano o ordenamento jurídico-político americano ele é muito peculiar. Né? E o federalismo americano ele dá muito poder aos estados também. Então, o cidadão dos Estados Unidos ele é simultaneamente cidadão do estado onde ele vive e da União. Então, os estados também tiveram um papel muito importante na regulação da vida social dos seus cidadãos. Né? Inclusive, um papel muito coercitivo. Né? Desde o século XIX, os estados eles estão proibindo jogos de azar, eles estão proibindo prostituição, estão proibindo o consumo de álcool. São eles, os estados do Sul, que implementaram a segregação racial. Então, os estados nos Estados Unidos têm um poder muito grande também. Então, quando a gente fala de Estado americano, a gente tem que falar da União e dos estados. Porque todos eles todos os entes federativos tiveram papéis regulatórios e papéis coercitivos importantes. Sem dúvida. Agora, em época que se discute muito sobre as eleições, né, que elas estão chegando aí, isso é uma coisa que o brasileiro tem dificuldade de entender, né, de que o próprio ordenamento das eleições são elaborados pelos estados, né? Então, assim, são 50 eleições diferentes que acontecem ao mesmo tempo, né? Exatamente. No dia da eleição. Então, essa dimensão de que o Estado escolhe o seu representante para ser o líder da nação. E aí a ideia do colégio eleitoral, que, enfim, né, fazia muito sentido lá, talvez fazer certo sentido lá quando é aprovado na Constituição, mas que guarda essa peculiaridade, até hoje, dessa autonomia dos estados, não é mesmo? É isso, assim, o Robert Dahl, que é um cientista político que eu gosto muito, ele tem um livro cujo título é uma interrogação, é uma pergunta. A Constituição norte-americana é democrática? Uma pergunta. E ele coloca vários elementos para mostrar que ela tem vários problemas democráticos. Por isso, porque os homens lá do final do século XVIII, que escreveram a Constituição naquele contexto do final do século XVIII, quando os Estados Unidos eram um país agrário, escravista, né? Eles não tinham como prever o que ia acontecer depois. Sim. Então, a Constituição, na verdade, ela é um compromisso entre diversas forças, diversos interesses que estavam se defrontando no final do século XVIII. Né? Você conhece isso melhor do que eu, você trabalha com essa época. Né? Mas havia aqueles interessados em preservar a escravidão, havia aqueles interessados, quer dizer, que eram contrários ao trabalho dos escravizados, havia aqueles que queriam atribuir mais poder à União, aqueles que queriam atribuir mais poder aos estados, havia todas esses interesses em jogo, e a Constituição foi um compromisso, né, entre esses diferentes interesses. E esse compromisso, ele se expressa em toda a Constituição. Um dos elementos em que esse compromisso se expressa é justamente esse que você apontou, que o artigo 1 da Constituição ele atribui aos estados a organização
das eleições para deputados federais, para senadores e para os delegados ao colégio eleitoral. Então, são os estados que organizam as eleições da forma como eles bem entenderem. Então, é uma coisa confusíssima. São 50 legislações diferentes, dá confusão de vez em quando, deu, né? Mas é porque também o federalismo americano, ele atribui aos estados, quer dizer, atribui aos estados a eleição do presidente da República através de delegados ao colégio eleitoral. Ou seja, não são os cidadãos americanos, em última instância, que elegem o presidente. Sim. São os estados. Exato. Através dos seus delegados ao colégio eleitoral. Lá no final do século XVIII, quase todos os estados indicavam os delegados ao colégio eleitoral através das suas assembleias legislativas. Ao longo do século XIX e do século XX, os estados eles foram atribuindo às populações dos seus estados, né, essa escolha, eleições populares. As eleições populares, elas elegem, na verdade, os delegados ao colégio eleitoral. E a distribuição dos delegados ao colégio eleitoral, ela distorce a vontade do eleitorado. Né? Porque, eu não sei se vale a pena entrar nisso aqui, né? Por favor. Mas, assim, tem dois elementos que eu discuto um pouco no livro, né, que distorcem a vontade do eleitor no colégio eleitoral. E que explicam, por exemplo, por que em 2016 o Trump foi eleito tendo quase 3 milhões de votos populares a menos do que Hillary Clinton. São dois elementos fundamentais. O primeiro é a própria montagem do colégio eleitoral. O colégio eleitoral ele é composto pela soma dos deputados federais que cada estado tem, e cada estado tem um número de deputados federais proporcional à sua população, mais 2, porque todos os estados têm 2 senadores. Sim. Então, por exemplo, no estado de Montana, que praticamente não tem população, não tem... Montana tem alces, né? Tem pinheiros e neve, mas tem pouca gente, né? Então, Montana tem um deputado federal, mas tem 3 delegados ao colégio eleitoral. Porque triplica, né? Assim, um delegado é o relativo aos seus deputados e 2 aos seus senadores. Então, Montana triplica o seu peso no colégio eleitoral. Agora, se a gente pegar a Califórnia, que é o estado mais populoso, a Califórnia, se não me engano, tem 52 ou 53 deputados federais. Já foi 55, mas no último censo eu acho que foi para 53. Vamos dizer 55. 55 deputados federais e 57 delegados ao colégio eleitoral, porque tem os 55 deputados federais mais os 2 senadores. Então, enquanto Montana triplica o seu peso no colégio eleitoral, a Califórnia aumenta talvez 5%, alguma coisa assim. Então, isso desequilibra o colégio eleitoral. Né? Os estados menos populosos são sobre-representados no colégio eleitoral em detrimento dos estados mais populosos. Isso está previsto na Constituição. Agora, além disso, como cada estado escolhe a forma como indica os delegados ao colégio eleitoral, dos 50 estados, 48 adotaram um sistema eleitoral no qual o vencedor da eleição, né, leva todos os votos do colégio eleitoral. Sim. Então, vamos dizer, os 57 delegados do colégio eleitoral da Califórnia, eles vão todos para um partido só. Sim. O que tiver a maior parte dos votos na Califórnia. Então, a soma das distorções do próprio colégio eleitoral com as distorções do sistema eleitoral em que o vencedor leva tudo, ele sempre resulta uma discrepância entre voto popular e voto no colégio eleitoral. Às vezes, a discrepância é tão grande que inverte. Né? O vencedor no voto popular perde no colégio eleitoral. Isso aconteceu em 2016, aconteceu em 2000,
quando o Al Gore perdeu, ganhou no voto popular, mas perdeu para o George W. Bush no colégio eleitoral. Então, esse é um problema democrático evidente, né, do sistema político norte-americano. Se a gente pensar um pouco a definição do Dow, uma definição bem ampla da democracia, né, de que todos os cidadãos devem ter o mesmo peso na produção do poder, porque todos eles vão arcar com as consequências das políticas públicas daquele governo. Então, todos eles devem ter o mesmo peso, né, na produção desse poder. Então, nos Estados Unidos não tem. Então, isso é um evidente problema do ponto de vista democrático. Ficou meio confuso, eu acho. Não, eu acho legal, porque assim, na introdução do seu livro, você fala dos paradoxos que são a sociedade americana. Então você fala assim, é o país da Ku Klux Klan, é o país do Civil Rights. Então, eu acho que, uma vez me perguntaram, os Estados Unidos é a maior democracia do mundo, né? Como uma provocação, evidentemente. E aí eu respondi da seguinte maneira, que a democracia não é só um sistema de governo, ela é um modo de vida, né? Então, do ponto de vista do sistema de governo, a Constituição, de fato, coloca várias barreiras que tornam distorcidas a representação democrática. Mas, por outro ponto de vista, a sociedade ela é bastante democrática no sentido que ela entende que a sua participação pode trazer alterações, né? Seja forçando a Suprema Corte, seja, enfim, fazendo petições, fazendo movimentos públicos. Então, que os Estados Unidos têm esse paradoxo mesmo. Você tem uma Constituição que coloca limites à democracia, né, que nasce justamente porque entendia a democracia como algo negativo, via lá nos movimentos que estavam surgindo após a Declaração de Independência, no processo da Confederação ainda, né, como muito democráticos, era preciso criar mediações entre o povo e o poder, mas, ao mesmo tempo, é uma sociedade que entende que a sua participação, né, ela traz avanços. Recentemente eu li um livro que é desse tamanho, da Julie Porr, chama Estas Verdades, né, que foi traduzida para o Brasil, e que tem essa dimensão. A história dos Estados Unidos é a história de um povo que vai em busca destas verdades que estão lá na Declaração de Independência, mas que não é um passeio no parque, né? É essa contradição. E eu acho que você anuncia isso no livro, e eu acho que isso é uma forma interessante de entender a história dos Estados Unidos, né? Eu acho isso fundamental que você falou, né? Os Estados Unidos, eles são um país complexo, aliás, como todos os países, né? O nosso olhar, assim, não apenas nosso, esse olhar recepcionalista para os Estados Unidos, de muitos norte-americanos, que aprendem isso também nos livros escolares americanos, né? É que simplificam um país que é muito complexo. O que eu busquei no livro foi justamente realçar essa complexidade. Então, os Estados Unidos são, ao mesmo tempo, isso que você falou, o país da Ku Klux Klan e o país dos direitos civis, do movimento, que talvez tenha sido assim, o maior movimento social do século XX. Sim. Né? É um país que, ao mesmo tempo, criou uma Constituição que blindou a escravidão de uma tal forma que foi necessária uma guerra civil brutal para acabar com a escravidão, né, para aprovar a 13ª emenda, mas é um país também que lá no final do século XVIII criou um sistema de governo radicalmente novo. Né? Uma república com representação de interesses, com representação política, federalista, era uma coisa nova no final do século XVIII isso. Não havia experiência prévia que orientasse aqueles homens naquela direção. Um pouco surpreendente, eu acho que essa aqui, no final das contas, é a grande natureza excepcionalista, talvez, né, dos Estados Unidos, é que eles se prenderam nessa Constituição, eles têm uma ligação com essa Constituição, que já tem mais de 200 anos,
e que foi escrita no final do século XVIII, recebeu 27 emendas, mas que talvez ela não dê conta, né, de Sim. lidar com os conflitos, com os interesses, com as visões de mundo de hoje. Então, então, o sistema político americano, ele tem muitos problemas de funcionamento, muitos problemas de natureza democrática, mas ainda assim ele é muito difícil de reformar. Porque ele é muito difícil de ser emendado. A Constituição americana é muito difícil de ser emendada. Ela precisa de 2/3 do Congresso e de 3/4 dos estados. Então, por exemplo, o colégio eleitoral. O colégio eleitoral é, evidentemente, um mecanismo pouco democrático. É um mecanismo pouco democrático, mas que beneficia os estados menores, os estados de menor população. Porque eles são sobre-representados no colégio eleitoral. Como para abolir o colégio eleitoral é necessário uma emenda constitucional, e para uma emenda constitucional ser aprovada são necessários os votos de 3/4 dos estados, esses estados menores nunca vão aprovar uma reforma constitucional, uma emenda constitucional que reduza o seu poder relativo no país. Exatamente. Então, é uma Constituição engessada. Uma Constituição que atribui muito poder à Suprema Corte, por exemplo. Né? São 9 homens e mulheres agora que têm... Aliás, a Constituição ela nem afirma isso claramente. O poder da Suprema Corte de ser a Corte de Controle Constitucional, ela não está explicitamente colocada na Constituição. Ela foi construída pela própria Suprema Corte em 1803. Né? Isso, no Melbourne versus Madison. Exatamente. E acabou entrando como parte do sistema judiciário americano. Sim. Mas isso dá um poder aos juízes de dizer o que é constitucional e o que não é, enorme. O poder político que os homens reunidos lá em 1787 não tinham previsto. Sim. Né? Assim, a própria divisão de poderes ela tem problemas de funcionamento. Por exemplo, vou dar só um aqui para não me estender muito, mas o presidente, o mandato presidencial é de 4 anos. O mandato dos deputados federais é de 2. Então, sempre no meio do mandato do presidente, toda a Câmara é renovada. É muito comum, na primeira parte do seu mandato, o presidente ter maioria, na segunda, ter minoria. Então, e como é um sistema bipartidário, oriundo desse sistema eleitoral, ou o presidente está na situação ou tem oposição. Quer dizer, ele não tem como construir coalizões de poder, como tem aqui o nosso chamado presidencialismo de coalizão. Sim. Então, muitas vezes o presidente não consegue nem aprovar o orçamento. Para tudo, né? É um dilema que está vivendo agora, por exemplo. Toda hora acontece isso. Então, é um sistema político muito engessado. Né? Eu estava vendo essa semana o Mike Johnson, que é o presidente da Câmara, estava sendo ameaçado de ser retirado do cargo. Né? Ele que acabou de entrar. E aí eu pensava isso, que falta faz um centrão. Claro, foi uma piada irônica, né? Mas olha, é isso mesmo. Assim, o centrão, o número grande de partidos políticos que a gente tem no Brasil, oriundos do nosso sistema eleitoral proporcional, ele permite a quem está no poder construir coalizões. Claro que o custo é alto, né? Sim, evidente. Mas permite a quem... Porque o presidencialismo é isso, né? O presidente é fruto de uma eleição, o Congresso é fruto de outra. Né? O presidente tem uma votação muito grande, né? Principalmente no segundo turno, metade mais um, mas o partido dele no Congresso nem sempre tem ou quase nunca tem uma votação tão expressiva quanto a do presidente. Então, o presidente no Brasil, o partido dele sempre é minoritário, mas ele pode buscar construir uma coalizão com outros partidos. Nos Estados Unidos não tem isso. Quando, nas eleições de meio termo, quando o partido do presidente não ganha as eleições,
ele vai votar com oposição na Câmara, às vezes no Senado também, e não tem onde buscar uma coalizão. Então, o governo emperra. Às vezes não consegue nem votar o orçamento. Exatamente. Então, é um sistema político muito complexo e emperrado, né? Exatamente. Bom, só para voltar então aqui no seu livro e fazer uma última observação, eu queria mencionar o último capítulo, que você vai falar de política externa nos Estados Unidos, né? Essa, inclusive, é uma área que eu acho que aqui no Brasil tem estudos bastante, não diria profundos, mas tem mais estudo do que no campo da historiografia, que é relações internacionais, né? Tem bastante estudos sobre os Estados Unidos, que é inclusive uma área que eu tenho bastante interlocução. O título, se eu não me engano, é Do Porrete à Colina, alguma coisa assim, né? O Porrete é a cidade na colina. A cidade na colina, exatamente. Que parece que são duas referências, uma ao Theodore Roosevelt e a outra ao Ronald Reagan, porque ele gostava dessa expressão, mas essa expressão ela remonta lá aos pais peregrinos, né? Que é esse dilema entre impor a sua superioridade ou ser um exemplo, né? Eu acho que é por aí o título. Exatamente. Assim, o título é um pouco... É isso que você falou, né? Quer dizer, a ideia da cidade da colina é a ideia um pouquinho do excepcionalismo americano, né? Da liderança pelo exemplo, de democracia, de economia, né? Quer dizer, uma liderança diferente da de outros países que se exerce pela força, né? Eles liderariam pelo exemplo. Mas a política externa americana ela é uma combinação das duas coisas. Sim. Do exemplo e do porrete também, do Big Stick do Theodore Roosevelt. Né? Então, assim, um pouco a discussão que eu procuro fazer nesse capítulo é que, ao longo do século XX, a política externa americana ela acionou o exemplo e a força, né, para construir um tipo de império diferente dos impérios europeus. Os impérios europeus eles tinham como pressuposto o controle direto de territórios, né, na África, na Ásia, os grandes impérios europeus. Os Estados Unidos eles construíram um tipo de império diferente. Né? É um pouco a discussão desse capítulo. Né? É um império em que a centralidade deles era dada não pelo controle territorial, mas pelo controle das regras do jogo. Né? E eles impuseram essas regras do jogo, fosse através de instituições multilaterais, que seria um pouco a ideia da cidade na colina, né? A Liga das Nações, das quais eles próprios não participaram, né? Mas a ONU, o Banco Mundial, o FMI, Bretton Woods, essas agências multilaterais que colocaram a economia americana no centro da economia internacional do século XIX, mas nunca prescindiram também do porrete. Né? Quando ele foi necessário, usaram o porrete na América Latina, na Coreia, no Vietnã, ou então utilizaram forças locais para defender os seus interesses nas guerras civis da África, né? Quer dizer, eles acionaram um repertório de, vamos dizer assim, um repertório de iniciativas que combinava a força bruta quando necessária, mas também a persuasão, né? Os investimentos, o cinema, a música, o hambúrguer, tudo isso que a gente acabou consumindo aqui no Brasil, né? E que produzem um pouco essa sedução pelo modo de vida americano, pela sociedade americana, né? Então, assim, a ideia um pouco é essa, né? Que eles acionaram o porrete e a cidade na colina, a força e o exemplo, ao longo do século XX. Tá certo. Flávio, então eu quero agradecer novamente que você tenha cedido o seu tempo para dar essa entrevista aqui para a gente. Quero desejar sucesso no lançamento desse livro, né, Estados Unidos no século XX,
Flávio Limão-Sique, editora Contexto. Eu acho que está muito bem, acho que é uma ótima leitura, não apenas para o público acadêmico, mas para o público em geral, justamente pela essa abordagem que você colocou, né? Porque, apesar de não ser uma linha cronológica, traz esses temas que estão muito... tem um foco, tem um interesse, né, do leitor, seja política externa, seja construção do Estado, tudo mais, mas trazendo essa dimensão do paradoxo, de como, das contradições, né, de que não é só o país do self-made man, mas também não é só o país da invasão militar, né? Então, sucesso no livro, e eu já super indico a leitura do Estados Unidos no século XX. Obrigado, Flávio. Bom, eu que agradeço, Marcos, pelo seu convite. Como eu falei, eu assisto às suas entrevistas, sempre super interessantes, e também desejo sucesso aí para o seu programa. Valeu, brigadão. Um abraço. Um abraço. E aí, gostou da entrevista? O papo foi muito legal, muito enriquecedor. Eu tenho certeza que você, assim como eu, aprendeu bastante. E se você chegou até aqui, é porque você gostou da conversa e gostou mais de saber sobre o livro. Então, vou deixar um link na descrição para que você adquira o seu livro ainda hoje. E não se esquece de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita. E considere se transformar membro do canal para receber vídeos bacanudos como esse antes de todo mundo. Nos vemos na próxima, um grande abraço, see ya!